Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Nós estamos aqui nesse recesso, né? Vamos aproveitar para analisar algumas coisas que estão acontecendo. Não está acontecendo muita coisa, ou até a gente poderia dizer que está acontecendo muita coisa, porque a crise é muito grande. Mas nós temos aí alguns assuntos de importância. O primeiro deles é justamente a questão do coronavírus. Nós temos dito aqui, sistematicamente, que essa questão de que a vacina, né, a vacina e o tratamento da doença é levado adiante, tudo isso é levado adiante com métodos científicos, isso daí é meio que se não é uma completa inverdade, é uma meia-verdade, né? Nós temos assinalado sistematicamente que nós temos nos oposto à obrigatoriedade da vacina, e nós temos assinalado sistematicamente que o papel da esquerda nacional deveria ser o de exercer uma séria fiscalização sobre aquilo que está sendo feito pelas autoridades, né? As autoridades não merecem absolutamente nenhuma confiança, né? E a suposta ciência está sob o controle dessas autoridades e dessas instituições políticas que nós conhecemos muito bem, né? Nós mostramos aí que, da mesma maneira que há um fanatismo irracional de determinados setores de extrema-direita, como o bolsonarismo, falarem que as pessoas não devem tomar vacina de jeito nenhum, etc. e tal, não só é um fanatismo irracional, como também é uma manipulação descarada, né, da opinião da população. É um incentivo ao irracionalismo, ao caos, apenas por motivos políticos, ou politiqueiros, a gente poderia dizer. Uma política de baixa categoria. Da mesma maneira, essa questão de que nós temos que acreditar na ciência é um outro tipo de fanatismo, que na realidade, né, sem que muitas pessoas percebam, eu vejo que muita gente de boa fé adota essa posição, sem que as pessoas, também do outro lado, as pessoas adotam a posição de boa fé, sem que as pessoas percebam, né, essa confiança na ciência nada mais é do que a confiança nas autoridades políticas e nas instituições políticas existentes, né? Não existe ciência em abstrato, né? A ciência é um método, a ciência é um modo, né? É um conhecimento que permite obter determinado tipo de resultado, mas nós temos que lembrar sempre que, por mais que se defenda, né, a ciência como método, nós não temos que ter absolutamente nenhuma confiança nas pessoas que empregam esse método, dizendo que esse método está correto, sem que sejam apresentados todos os fatos e todo o debate seja feito da maneira mais clara possível. O que nós temos visto aqui durante toda a pandemia é o fato de que os que supostamente são partidários da ciência, que é uma bobagem isso daí, porque nós conhecemos muito bem os chamados partidários da ciência, como o Dória, eles são tão obscurantistas quanto o Bolsonaro. A sua utilização, né, da ideia, da noção da ciência, é apenas uma manipulação política a mais, né? O que nós temos visto durante toda a pandemia foi a manipulação de todos os lados, de todo tipo de informação e tudo, para evitar, né, uma resposta da população e também para que os lados que estão se enfrentando nessa questão
eles pudessem tirar um proveito político disso daí em termos de popularidade, né? Nós vimos que, enquanto o Bolsonaro falava que não tinha que ter isolamento social nem nada, menosprezava a importância da, da pandemia, né? Falando que era apenas um resfriado, o outro lado fazia um jogo de cena, utilizando o isolamento social para encobrir a sua completa falta de ação em termos de organização social, de testagem, de atendimento médico, de presença nas comunidades mais carentes, etc. E tal. Durante todo o período da pandemia, o que nós verificamos foi que, na realidade, as medidas, né, dos governos ditos científicos não iam além do isolamento social. Quer dizer, não gastaram dinheiro com o problema da pandemia, né? Assim como eles não haviam previsto o problema, também não trataram de enfrentar seriamente o problema. Inclusive é curioso, né, que as pessoas que adotaram esse ponto de vista, principalmente a direita, não façam o balanço do resultado, né, desse enfrentamento, né? O Brasil pode ter, né, eu digo pode ter porque uma das características mais marcantes da questão da pandemia foi a completa falta de informação, né? Então, nesse momento é uma disputa. Alguns falam que nós estamos com 185 mil cidadãos brasileiros mortos, mas alguns chegam a falar em 220 mil mortos. E é possível que seja até mesmo mais do que isso, porque ninguém, na realidade, sabe qual que é a realidade da pandemia, né? A ocultação, a supressão de informações diante da população é muito grande, né? E quanto a isso não há a menor dúvida, a manipulação é total.